Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fotossíntese. E para falar sobre isso, nós vamos relembrar um pouquinho lá da morfologia da célula vegetal, onde foi explicado para vocês que tinha uma organela dentro da célula que se chama plasto. Os plastos, eles são divididos em duas categorias: os leucoplastos, que não têm pigmentos, eles são apigmentados e não fazem fotossíntese. Eles são organelas de reserva, e eles são divididos em três outras subcategorias, que são os amiloplastos, que armazenam amido, os proteoplastos, que armazenam proteínas, e os oleoplastos, que armazenam lipídios. Os cromoplastos, né, esses sim são pigmentados, são capazes de absorver luz e portanto fazem fotossíntese. Os mais lembrados sempre são os cloroplastos, porque são os verdes, né? São os mais abundantes. Mas também existem plastos de outra cor. Os avermelhados são chamados de eritoplastos, e os amarelados, que são chamados de xantoplastos. Aí, para lembrar como é um cloroplasto, eu trouxe aqui a imagem de na verdade é um esquema de um cloroplasto. E tá mostrando ali a membrana externa, a membrana interna. Tem dupla membrana, né? São duas membranas. A membrana de dentro, ela é lamelada, ela forma essas estruturas que tá aí na imagem. Cada disquinho desse é chamado de tilacoide. Eles se empilham, se organizam em forma de pilha. Cada pilha dessa é um grano, e várias pilhas são grana, denominação do latim. Mas eu queria ressaltar duas estruturas: o estroma, que é como se fosse a parte vazia do cloroplasto, e o tilacoide, que são duas estruturas importantes no processo que a gente está estudando hoje, que é a fotossíntese. Aí eu venho com as perguntas: o que é fotossíntese? As pessoas costumam confundir com respiração. Não é respiração da planta. A planta respira o tempo inteiro. A planta tem mitocôndria, ela faz glicólise, tem ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Ela consome oxigênio e expele CO2 sempre para produzir ATP. A fotossíntese está mais relacionada com a alimentação da planta. Em alguns pontos parece o inverso da respiração, porque ela usa gás carbônico e água para obter uma molécula de glicose, e como resíduo oxigênio. Basicamente, a planta utiliza 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água para produzir uma molécula de glicose. A fotossíntese ela é dividida em duas fases: a fase clara, que é chamada de fotoquímica, que por sua vez é dividida em fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica e a fotólise da água. São os processos que envolvem a fase clara, também chamada de fotoquímica. E a segunda fase da fotossíntese é a fase escura e enzimática. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a fotofosforilação cíclica, que é uma partezinha da fase clara da fotossíntese. Então, nesse processo, a luz excita o fotossistema 1, que está aí na imagem. Esse daqui é a membrana do tilacoide, e o fotossistema são agrupamentos de moléculas de clorofila. Com a excitação pela luz solar, o fotossistema ele perde elétrons, ele oxida e perde elétrons. Esses elétrons encontram carregadores, que nesse caso é a ferrodoxina, que está ali presente na membrana também do tilacoide. Ele vai transportar o transportador, obviamente, vai transportar o elétron através da membrana, e nesse transporte vai ativar bombas de hidrogênio, que vai fazer com que íons de hidrogênio entre no tilacoide. Depois que esses elétrons já perderam sua carga, eles encontram outro carregador, que é a
plastocianina, e que vai levar de volta para o fotossistema 1. Agora eu preciso que vocês entendam o porquê de fotofosforilação cíclica. Cíclica por quê? Porque os elétrons que saem do fotossistema retornam para o mesmo fotossistema. Esse processo vai girar várias vezes enquanto houver luz. Fosforilação porque esses íons que são bombados para dentro do tilacoide esses íons que são bombados para dentro do tilacoide, eles vão ser fosforilados, vão ser gastos na fosforilação de ADP em ATP, através de uma proteína chamada ATP sintetase, que mais pra frente eu vou explicar o que é. E fotofosforilação, a parte foto tá aí porque depende da luz, diretamente da luz. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fotofosforilação acíclica. Nessa parte da fase clara vão estar envolvidos alguns fatores que são importantes ressaltar: o fotossistema 1 e 2 e a fotólise da água. O início da história é bem parecido. O fotossistema 1 ele é excitado pela luz solar, vai perder elétrons, vai ficar oxidado. Esses elétrons vão ir pela membrana do tilacoide e vão encontrar um transportador chamado ferrodoxina. A ferrodoxina vai levar esses elétrons lá para o estroma, até o NADP. O NADP vai virar NADPH, e esse é um dos produtos da fotofosforilação acíclica. Só que agora o fotossistema 1 ficou oxidado e ele não pode ficar assim. Para balancear esse fotossistema, entra em cena outro fotossistema, o fotossistema 2, que também é excitado pela luz solar e vai oxidar, vai perder elétrons. Esses elétrons agora vão encontrar um transportador chamado quinona, que também vai passar por bombas de hidrogênio, vai bombar hidrogênios e vai encontrar a plastoquinona, que está no interior do tilacoide, que vai levar esses elétrons até o fotossistema 1, certo? Só que o problema agora a ser resolvido é o fotossistema 2, que também ficou oxidado. Aí entra a fotólise da água, que nada mais é do que a quebra das moléculas de água. Importante lembrar que essa água vem das raízes. Então a água vem até a folha e ela é quebrada através da luz solar. Essa água vai ser quebrada, vai liberar 2 elétrons também para o fotossistema 2, que vai ficar balanceado, vai ficar neutro novamente, e vai gerar como a fotólise da água vai gerar como resíduo o O2, o oxigênio. Então, é importante ressaltar aí que o oxigênio expelido na fotossíntese não vem do CO2, e sim da água, certo? Então, agora a gente tem aí a imagem da ATP sintetase, que nada mais é do que uma proteína que também está presente na membrana do tilacoide, e ela vai utilizar todos os íons de hidrogênio que foram bombados ativamente para dentro, para o interior do tilacoide. Ela vai expulsar esses íons, e nesse processo é formado o ATP, é uma fosforilação. O ADP é fosforilado em ATP. Aí agora eu trago um resumo da fase fotoquímica com algumas questões. Essa fase ela depende da luz? Sim, claro que sim. Nas duas fotofosforilações a luz é indispensável, só que uma é de maneira direta e outra de maneira indireta. Onde ela acontece? Ela acontece nos tilacoides, Os fotossistemas estão agrupados na membrana dos tilacoides. E a terceira questão é: quais são os produtos finais desse processo? Ela vai gerar
ATP através da fosforilação, o NADP, que são aqueles elétrons que são perdidos lá para o estroma, e o oxigênio como resíduo da fotólise da água. Então, seguindo a ordem que eu propus no início da apresentação, agora a gente vai falar sobre a fase enzimática, também conhecida como fase escura. Essa fase ela envolve um ciclo que é chamado de ciclo de Calvin-Benson. Ele se inicia ali onde está com a seta indicando na esquerda, com 3 moléculas de ribulose bifosfato, que é o RBP. Cada molécula dessa tem 5 carbonos. No próximo passo do ciclo, ela vai para 18 carbonos, porque são 6 moléculas de ácido fosfoglicérico, do PGA. Cada molécula dessa tem 3 carbonos. Então, se a gente analisar numa matemática básica, ela vai de 15 para 18. E para que isso aconteça, são incorporadas 3 moléculas de gás carbônico da atmosfera. Quem catalisa essa entrada de carbonos na reação, no ciclo, é uma proteína chamada rubisco. E é melhor chamar de rubisco do que falar o nome completo dela, que é ribulose bifosfato carboxilase oxigenase. Então, no próximo passo do ciclo, existe gasto energético, que daí sim entram os produtos da fase clara, o NADPH e o ATP, para se transformar em aldeído fosfoglicérico, pigal. São 6 moléculas de pigal e cada uma tem 3 carbonos. São 18 também. Só que para voltar para o início do ciclo, onde são 15, ela perde 3 carbonos, correto? De 18 para 15, perde 3. Sempre vai sobrar uma molécula de pigal em cada volta, obviamente. Em 2 voltas sobram 2 moléculas de pigal. Cada uma tem 6 carbonos. E 6 carbonos é o que é necessário para se formar uma molécula de glicose através de um processo que é chamado de neoglicogênese. E aí se encerra o ciclo de Calvin-Benson. Então, agora a gente faz um resumo do que é a fotossíntese, né? Então tem lá no esquema ali, ó, os tilacoides empilhados, né, daquela forma. Nos tilacoides estão presentes os fotossistemas, estão sendo excitados pela luz. Naquele processo de fotólise da água é liberado o gás carbônico, que também está presente ali no esquema. E nesse processo é produzido ATP e NADPH, que vão ser utilizados para fase escura, né? Onde é incorporado o CO2 através do rubisco, passa por aquele ciclo chamado Calvin-Benson e forma a glicose. E como resíduo volta a ser ADP e NADP. E aqui se encerra a fase enzimática. Vem um gráfico que é para vocês entenderem as variações das taxas, né, de fotossíntese e de respiração. Aí tem 2 pontos importantes: o PCF, que é o ponto de compensação fótica, e o PSL, que é o ponto de saturação luminosa. O ponto de saturação luminosa é a quantidade de luz na qual a planta já chegou ao seu máximo de fotossíntese para aquelas condições, ou seja, pode aumentar a quantidade de luz que a taxa de fotossíntese não vai mais aumentar, a curva já estabilizou ali. E o ponto de compensação fótica é o ponto no qual a taxa de fotossíntese está compensando a respiração. Ou seja, imagina que você tem uma planta lá e ela está num lugar meio escuro e ela está amarelinha, está murchinha, ou seja, ela está abaixo do ponto de compensação fótica, a luminosidade está muito baixa. O que vai acontecer com ela? Ela vai respirar mais do que fazer fotossíntese, né? E ela vai expelir gás carbônico para a atmosfera, vai utilizar o O2 e vai perder biomassa, ela vai emagrecer. Aí, em um segundo momento, você percebeu que ela está morrendo, ela está ficando fraca, está toda amarelinha, e você pegou e colocou ela no sol. Aí lá no sol, sim, com mais luminosidade, ela vai começar a respirar
a fotossíntese vai ultrapassar, a taxa de fotossíntese vai ultrapassar a taxa de respiração. Ela vai começar a retirar gás carbônico do ambiente e expelir mais gás oxigênio, mais O2. E ela também vai ganhar biomassa. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre fotossíntese. Eu espero que tenha atendido as expectativas de todos. Muito obrigado.